Hoje eu vou falar sobre a situação das pessoas usuárias, né? E como funciona aqui o sistema. A gente achava que as drogas seriam o único problema, né? Mas nós temos outras explorações no dia de hoje, infelizmente. E a realidade é que os governantes, eles fingem que não vê esse problema, né? Eles fingem que não veem, que não precisam modificar a situação, mudar a situação do Estado quando vê as pessoas nas drogas. Deve ser muito difícil ser um pai e uma mãe de alguém viciado, porque o pai e a mãe sabem que aquela pessoa era uma pessoa boa e que aquela dependência química transformou a vida dela e transtornou todo um lar, porque o viciado ele acaba destruindo toda a sua família. Ele acaba sendo um peso para toda a sua família. E muitos deles, vendo isso, envergonhados, acabam indo embora. Né? É uma atitude daquela pessoa que não quer mais ver a família sofrendo. E daí, às vezes, nunca mais volta. E, por outro lado, a sociedade vai enxergá-lo como? Como aquele cara que representa uma ameaça. Como um cara que está surtado, em surto da droga, o cara vai fazer coisas que ele não faria se fosse nas suas condições normais, né? Então, o viciado pode estar aqui conversando perfeitamente com você, cheio de argumentos, e você pensando, cara, o cara mudou. No outro dia o cara tem uma recaída, ele volta para a estaca zero e os governantes não fazem nada. Porque essa família, ela quer um suporte, né? Ela paga seus impostos para ter uma espécie de suporte. O governo vai falar que a pessoa tem que querer. E quando você vai ver a realidade, sim, a pessoa tem que querer, mas a pessoa não vai querer ser internada por conta das drogas. Mas o momento que ela determinar ter aonde buscar ajuda, vai encontrar poucos lugares que realmente estão preparados para ajudar essa pessoa. Poucos e quase, e às vezes tem aqueles lugares até que se acabam. Por que isso? Porque ajudar essas pessoas não é uma coisa que traz voto. Né? É muito mais fácil você fazer um BRT, você fazer coisas legais que alegram, né? Nada de conhecimento. É, antigamente fazia a Cidade da Música, o pobre não entra na Cidade da Música, só rico. Né? Aí fazem hoje em dia parques, oeste, essas coisas que realmente são coisas boas, porque vai trazer ali uma integração da sociedade, vai trazer coisas boas, mas são coisas que trazem votos. E vão ficando para trás essas coisas que têm uma demanda maior, porque se você abrir um centro de tratamento, você vai ter que gastar muito dinheiro com médicos, com enfermeiros, com pessoas qualificadas, e isso daí é um problema para as prefeituras e o governo, porque gasta-se muito dinheiro e às vezes você não tem o impacto que teria se eles fizessem com aquele dinheiro outras estruturas, como eu citei aqui. Né? Então, a população em si, ela quer que faça por ela. Ela acredita, muitas vezes, algumas pessoas, que aquela pessoa quis se aprofundar nas drogas e por isso ela está pagando pelas consequências das suas escolhas. Né? Então, essa falta de entendimento do ser humano de querer expurgar, né, jogar para debaixo do tapete a sujeira, fazer desaparecer ou ser eliminado dos direitos da vida aquela pessoa que cometeu um deslize, que um dia foi por um caminho errado. Isso daí que precisa ser analisado e estudado, né? Porque muitas vezes aquela pessoa passa por uma decepção, ela pode ter problemas psicológicos, ela pode ter algum espectro autista, ela pode ter uma série de coisas dentro do organismo dela que pode estar causando uma depressão e ela buscou um refúgio. Né? Ou pode ser de forma recreativa, você é jovem, qual é o jovem que não é inconsequente? Qual é o jovem que ainda não tem o seu córtex cerebral formado e toma atitudes impensadas? E às vezes alguns, né, não voltam mais, acabam fazendo aquelas coisas. Você vê até a questão do anabolizante, né? Hoje em dia se prega o anabolizante como se fosse uma coisa extraordinária, que a pessoa vai receber ali um produto que vai fazer ela crescer e tal. Só que os caras na internet
são ricos, eles conseguem ter acesso a produtos muito bons, né? E aí conseguem ter acesso a médicos, né? Que se der ruim eles têm todo um aparato, eles conseguem ter instrutores para fazer toda aquela situação e ainda se lascam. E ainda se lascam todinho. Aí vai você, pobre, tentando fazer o que eles tentam fazer e compra um produto falsificado, sintético, com alguma coisa ali que você nem sabe e bota para dentro do seu corpo. Quando chega no hospital, a tua família quer bater no médico porque o médico não salvou a sua vida. Só que você colocou a sua vida em óbito, colocou o seu corpo em estado de falência múltipla dos órgãos e aí já não tem mais jeito e querem que o médico faça milagre. Então, a situação é bem parecida porque a pessoa, nas drogas, ela não enxerga o risco imediato, né? Ela não enxerga o risco imediato, só que ela se torna um viciado. E tem gente que tem depressão, tem gente que é abandonada, tem gente que está passando por decepções e vê aquilo dali, né, como algo, uma solução rápida. E é parecido com qualquer outra droga, a cachaça, né, por exemplo. Você não pode dizer que o cachaceiro é uma pessoa ruim. A maioria das pessoas que bebem e são pessoas, para mim, eu vejo que são pessoas boas. Só que elas podem cometer atitudes no bar, algumas atitudes que são estranhas, né? Podem cometer atitudes contra o próximo, né? Isso acontece. Mas a maioria são pessoas dóceis, pessoas que não fazem mal a ninguém. Elas estão completamente dependentes daquilo. Você vê que a pessoa chega tremendo no bar. A dependência química do corpo começa a reagir de forma que ela, se ela não tomar uma gota de cachaça, o corpo dela não para de tremer. E ali você percebe que realmente a pessoa está doente. O corpo, a dependência química é tão forte que a pessoa não, ela precisa daquilo mais do que a comida. E aí a pessoa às vezes não quer sair daquilo, outras não sabem como sair, né? Tem muitos outros vícios, tem o cigarro, tem pessoas que não querem largar e tem as pessoas que querem e não conseguem. Então, são inúmeras armas químicas, né, que foram projetadas cientificamente para agir em áreas do seu cérebro que realmente te subjugam por puro desejo de enriquecer as empresas. Puro desejo de enriquecer. É uma fórmula mágica do mal que foi feito totalmente, exclusivamente. Você não vai no médico, o médico não te passa um remédio de manipulação e você cura. É a mesma coisa, é um remédio, uma droga de manipulação. Ela foi construída com todas as substâncias na sua perfeição, né, na sua matéria, as dosagens certinhas para ir aos pouquinhos tomando o seu subconsciente. Ou seja, você está sofrendo uma reação no seu organismo que passou a depender daquilo porque alguém projetou aquilo para te fazer o mal. E agora alguém tem que projetar fórmulas para poder tirar aquilo do seu organismo. Só que tudo depende da própria pessoa, do conhecimento dela, dos esforços dela. E é muito difícil, tá? Deixar a dependência química é muito difícil. Algumas pessoas têm mais facilidade, tem gente que toma uma decisão e consegue, né? Não se sabe por quê, mas a maior parte fica muito presa, né? Que cada ser humano tem as suas particularidades orgânicas, são totalmente diferentes, pensam de forma diferente, agem, têm suas fragilidades emocionais diferentes. Então a gente não pode querer que o outro seja como você. Você tem uma estrutura molecular, um DNA, um sangue, todos os conjuntos da sua célula são herdados de uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquela ali. Então você tem características totalmente diferentes. E a pessoa às vezes, num olhar genérico, ela acredita que o outro pode ser, pode sim, pode fazer, quando na verdade a mentalidade, a maturidade, o organismo, todas as áreas daquela pessoa é totalmente diferente. Não tem como você querer para a pessoa o que você tem para sua vida. É muito difícil, infelizmente. Aí você imagina o desespero dos pais vendo o filho pegar as coisas de casa, vender coisas que foram conquistadas com muito suor, mas ao mesmo tempo é seu filho, vale muito mais do que aquelas coisas materiais.
e você fica desesperado porque o filho precisa das drogas. Chega ao ponto de os próprios pais, imagina, cara, imagina, o seu filho é o mais precioso, ele vale mais do que sua casa, mais que tudo. Tem pais que chegam a um ponto que pensam que, cara, não tem mais jeito. Ele uma hora ele vai descansar desse mundo e eu vou poder descansar. Tem pais que abandonam, desistem do filho. E tem outros pais que afundam a sua própria vida. Por quê? Porque ele não tem vida sem o filho, sabe? Ele tem uma dependência emocional que é a correta de um pai para o filho, um amor, né, incondicional. E ele vai se afundar juntamente com os seus filhos. Como é que você vai trabalhar sabendo que seu filho está perdido no mundo e alguém pode fazer uma covardia com ele? Pode cometer um abuso, pode maltratá-lo. Então, a falta de sensibilidade, de entender isso, é o que faz o cidadão aqui de forma genérica, né, ver a situação. O cara está roubando sobre a conduta do vício. Dá uma revolta. Isso é normal, o ser humano vai ter revolta. Ainda mais se aquela pessoa estiver usando uma arma, se aquela pessoa tiver feito algum mal para. Lógico que o ser humano vai ser revoltado e pode acontecer de alguém puxar uma arma e eliminar aquela pessoa. Pode acontecer isso. Só que o que eu estou tentando mostrar é que aquela pessoa é o filho de alguém que não era assim. Que não foi dessa, que não, é assim, não era assim. Mas que no momento ele está representando um problema para a sociedade. Agora, a pergunta que eu quero fazer: como a gente resolve isso? Sabe? Porque qual é a solução para isso? Você tem especialistas nessa área para isso? Tem inúmeros. Tem inúmeros. Mas tem verba do governo? Tem interesse do governo? Não tem. Então essas coisas só vão mudar quando a gente começar a fiscalizar as condutas dos políticos em Brasília. Porque política é igual sindicato. Se você não cuida, entra gente ali que não presta e ali você tem anos de sofrimento em questões salariais porque aquela pessoa está de comum acordo com o patronal. Então a política é a mesma coisa. Só que aí quando você chega na política, o cara que é um político de acordo com os seus ideais, né? O político armamentista é aquele cara que, não, tem que liberar armas e tal. Cada pessoa vai buscar o político que se encaixe com a sua personalidade. E muita gente não se importa com o que está acontecendo para a vida dos outros, não. Ela quer um político que atue nos seus próprios interesses. Se ele falar coisas do seu próprio interesse, legal. Eu fiz ontem um vídeo falando sobre essa situação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, do governador Cláudio Castro, na incursão da polícia, resultou lá em morte de bandidos, cento e poucos bandidos, e morreram 4 agentes da lei, 4 policiais, né, que perderam sua vida nessa situação. Homens que estavam ali pela lei e acabaram perdendo sua vida. E ali você vê uma situação muito triste. Por quê? Porque quem não vive na comunidade deseja aquela operação. Tá? E a maior parte das pessoas não vive na comunidade. A maior parte das pessoas sofrem os assaltos. Assalto de moto. Cara, você tem uma moto boa aqui no Rio de Janeiro, tá com a vida em risco. Você tem um celular bom, está com a vida em risco. Você tem um cordão, você está colocando sua vida em risco. Infelizmente, tá demais, né? Infelizmente tá demais. Aí a pessoa pensa que a solução é operações nas comunidades. Só que a maioria das pessoas não mora na comunidade, ou seja, é muito fácil desejar uma operação dentro de um bairro que não é o seu. Não são os seus filhos, nenéns, que vão estar correndo risco de bala perdida. Você já ficou no meio de um tiroteio? Uma situação de incapacidade sua, você vê que você não tem o que fazer a não ser proteger seus filhos. Você sabe o que é? Você tem que abaixar no chão com sua mãe idosa, seu filho autista, com seu nenenzinho, preocupado até com seus cachorros, com suas coisas, mas a preocupação maior é com a sua família, um bebezinho de colo que você sabe que uma bala daquela pode atravessar você e ele. Você imagina o desespero disso.
e sabendo que o resultado daquela operação não vai mudar em nada a condição do Rio de Janeiro. Por que não vai mudar em nada? Porque são décadas de abandono, são décadas dos governantes não investirem no policiamento, não colocar, né, nas rodovias ali o que é importante, o trabalho prevencionista. Quando se abandona isso, se faz por qual motivo? Essas pessoas não estão preocupadas. O caos para essas pessoas é palanque de voto. O caos para elas compensa. Porque as emissoras de televisão são como urubus, vão ter bastante notícias. Elas querem se aparecer nas notícias. Então o caos para elas compensa. Não esperem, né? Não esperem integridade de pessoas que não têm amor e respeito pelo cidadão, não têm amor pelo próximo. Eles só querem chegar ao poder. Aí eu pergunto, para quê? Para que os caras já têm uma boa posição na política? Ganham muito bem. O cara vive no ar-condicionado, carros, né, as melhores casas, as melhores mulheres também podem ter. O cara se alimenta bem. E com tudo isso, os caras não conseguem fazer nada pelo próximo. Não conseguem nem com o dinheiro que não é dele. Ele consegue fazer o bem. Quando a árvore é ruim, os frutos são podres. Não adianta, a árvore ruim não dá bons frutos. Pessoas ruins não conseguem dar bons frutos. E aí o que resta? Um ser humano completamente inútil para essa vida. Né? Ele pode ser muito útil para o que diz respeito à família dele, os amigos e as pessoas que ele conhece. Mas em relação a um outro ser humano que paga os seus impostos, do qual ele está usando dinheiro, ele não vale nada. Essas pessoas não valem nada. E são muitas, tá? São muita gente mau caráter. É muita gente que não vale nada. Geralmente quem não vale nada não valoriza o próximo. Não tem valor para... E ele não consegue ter paz na sua própria vida. O cara tem tudo, mas ele não consegue achar o descanso. A alma dele é uma alma, como é que eu posso dizer, atormentada, em busca de uma água para beber que nunca sacia a sua sede. Às vezes o cara deve pensar assim, cara, para que eu tô buscando isso? Ele tem uma ideologia de que precisa chegar em algum lugar que na verdade ele não precisa tanto, mas ele acha que precisa. Isso é uma angústia que o ser humano pode enfrentar. Ter a sua mente subjugada por ele mesmo. É como se ele estivesse concorrendo com ele mesmo. Sabe? E ele não chega a lugar nenhum. Ele já está em uma boa condição. É como se você vivesse muito bem. Você tem uma vida muito boa, mas você não consegue. Deus não te desse o direito de absorver essas coisas boas. Enquanto o pobre, cara, não tem todos aqueles recursos e consegue ser muito mais feliz. Então a felicidade, ela é condicional. Não importa quem tem mais ou quem tem menos. O que importa é a pessoa que está vivendo, como ela está vivendo. E se a gente pensar no que a gente já tem, o cara pobre aqui no Rio de Janeiro, ele tem um ar-condicionado, ele tem um chuveiro elétrico, ele pode comer o alimento que ele gosta. Às vezes ele pode não comer uma lagosta, né? Mas ele pode comer um contrafilé, ele pode comer alguma coisa boa, sabe? Tem muitas coisas boas na vida que substituem outras coisas. E pior que esses caras que têm acesso a tudo, eles começam a ter uns gostos estranhos. Começam a querer comer coisas que não tem nem nexo. É lesma cozida, é um bicho lá do Quinto dos Infernos que ninguém... feio pra caramba. Aí vem aquele prato de frango que parece mais um passarinho depenado. Então esses caras têm uma vida totalmente alienada. Né? Chega ao ponto de que o dinheiro... gasta-se rios de dinheiro num prato de comida. Mas eles não têm coragem de pegar esse dinheiro e fazer bom uso dele, pagar uma faculdade do empregado, né, do filho do empregado. Eles não têm... eles gastam dinheiro assim, sem motivo nenhum, mas não conseguem com aquele dinheiro fazer nada pelo próximo. E nem por ele mesmo. Por quê?
porque são trouxas. Vai num restaurante, gasta 20, 50 mil num restaurante, 30 mil ou até mais, numa garrafa de vinho, né? E às vezes o vinho não é tão bom assim. Para ser esse valor todo, tinha que ser o que? O néctar do céu, né? Então, é uma coisa muito irritante você ver essas coisas. E ao mesmo tempo você tem que conviver com esse tipo de gente ao seu redor, né? A gente chega a um ponto em que a gente já vai ficando com medo das pessoas, sabe? A gente já não vai querendo muitas amizades, a gente vai ficando um pouco mais calado, a gente já vai preferindo os entretenimentos da internet, você fala uma graça aqui, você ri, você não precisa se preocupar em ser mal interpretado. E as pessoas em si, elas estão se fechando. As pessoas em si estão se fechando. Por quê? No mundo é só interesseiro. Se você vai numa festa de aniversário, querem, de um casamento, querem que você sustente a vida daquela pessoa no casamento. Aí você vai lá dar o presente que eles escolhem, o caríssimo, mas você quer fazer aquele agrado, você vai, daqui a um mês eles estão separados, ficaram com tudo e você só foi numa festa. A pior coisa é você ser convidado para certas festas, porque às vezes o lugar é longe, você tem que gastar dinheiro para comprar uma roupa nova, porque o lugar é muito chique e você tem que estar chique. E você tem que comprar um presente caro, e você tem que pagar um Uber caro, quem não tem carro. E aí, o que seria uma diversão acaba se sendo um motivo de endividamento e tristeza. Eu prefiro não ir. Eu pego a minha churrasqueira ali e jogo até uma carne de segunda e uma Coca-Cola e fico muito mais feliz assistindo uma série. Sou muito mais feliz, porque só os lugares que eu tenho que atravessar para chegar lá, se eu chegar vivo ou voltar vivo, já não compensa, sabe? Então, essa é a realidade. A realidade é essa. Então, você já tem a obrigação de dar o presente que a pessoa quer, o mais caro, né? E você não tem condições, ela não entende que você não tem essas condições, mas coloca a condição dela. Então, no corcovado, quem é o trouxa de braços abertos sou eu, né? Na vida, quem é o trouxa aqui, desse aniversariante, quem tá assoprando a velhinha sou eu, porque, rapaz, é muito difícil viver assim nessas condições que as pessoas acham que a vida é dessa forma. Agora, se sou eu aniversariante ou casado, vou fazer uma festa para todos os meus amigos e quero que eles venham e se divirtam e se alimentem bem e saiam dali felizes, né? E não da forma que é. Você já vai infeliz para a festa, infelizmente.